Milionário doente se assusta ao ver sua ex como cirurgiã, ela virou sua única chance. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Alexandre Mendes ajustou a gravata de seda italiana enquanto observava São Paulo através das janelas do quinquento andar. Do alto de sua torre de vidro e aço, o império que construiu parecia ainda mais impressionante. A Biotech Solutions, não, era apenas mais uma empresa de tecnologia. Era a maior companhia de biotecnologia da América Latina, com filiais em 3 continentes e valor de mercado na casa dos bilhões. Seus dedos tamborilaram sobre a mesa de mármore negro enquanto ele analisava os últimos relatórios financeiros. As ações haviam subido 15% apenas naquela semana, após o anúncio do novo projeto de extensão da vida humana. A imprensa o chamava de o homem que desafiou o tempo, e ele secretamente se orgulhava do título. Um tremor súbito em sua mão direita interrompeu seus pensamentos. Não era a primeira vez que isso acontecia nas últimas semanas. Alexandre franziu o senho, irritado com aquela demonstração de fraqueza. Aos 45 anos, mantinha-se em forma impecável, academia todos os dias, dieta controlada, suplementação de última geração. Seu corpo era mais uma empresa que ele administrava com precisão matemática. Sr. Mendes, a reunião do conselho começará em 5 minutos, anunciou Marina, sua assistente executiva há mais de década, através do interfone. Já estou indo, respondeu ele, levantando-se. O tremor voltou mais forte desta vez, acompanhado de uma pontada aguda no peito. Alexandre apoiou-se na mesa, respirando fundo. Suas pernas fraquejaram por um instante, mas ele se recusou a demonstrar qualquer sinal de fragilidade. Ajeitou o terno Armani feito sob medida e dirigiu-se à sala de reuniões. 12 executivos o aguardavam, todos vestindo ternos escuros como uniformes corporativos. Alexandre assumiu seu lugar na cabeceira da mesa, ignorando o suor frio que começava a se formar em sua testa. Senhores, vamos começar com a apresentação do projeto Cronos, disse ele, sua voz firme como sempre. Na tela gigante atrás dele, gráficos e projeções começaram a surgir. O implante neural que desenvolvemos não é apenas um avanço tecnológico, é uma revolução na história da humanidade. Pela primeira vez, seremos capazes de aumentar significativamente a capacidade cognitiva humana e... As palavras ficaram presas em sua garganta. A sala começou a girar. Alexandre tentou se apoiar na mesa, mas seus braços não responderam. A última coisa que viu antes de desabar foi o rosto assustado de Marina correndo em sua direção. Acordou em uma cama de hospital, cercado por aparelhos de última geração. Ironicamente, muitos deles desenvolvidos por sua própria empresa. O quarto era uma suíte presidencial do Hospital São Lucas, o mais avançado do país. As paredes brancas e o cheiro de antisséptico o incomodavam profundamente. Sr. Mendes, que bom que acordou, disse uma enfermeira, ajustando o monitor cardíaco. A médica responsável pelo seu caso já está a caminho. Alexandre tentou se sentar, mas seu corpo protestou. Fechou os olhos tentando organizar os pensamentos. Em todos os seus anos de vida, nunca havia se sentido tão vulnerável. O controle, sua marca registrada, estava escorregando por entre seus dedos como água. Passos firmes no corredor anunciaram a chegada da médica. A porta se abriu e o tempo parou. Ali, parada na soleira, estava Helena Campos. 15 anos haviam se passado, mas ele a reconheceria em qualquer lugar. O mesmo olhar determinado, os cabelos escuros agora com alguns fios prateados, a postura que sempre o impressionou. Seus olhares se encontraram, e 15 anos de silêncio pesaram entre eles. Helena manteve a expressão profissional, mas Alexandre conhecia cada microexpressão daquele rosto. Viu o choque, a hesitação e algo mais, uma mágoa antiga que o tempo não conseguiu apagar. Sr. Mendes, ela disse, sua voz controlada, sou a doutora Helena Campos, chefe do departamento de neurologia. Vamos precisar fazer alguns exames para entender o que causou seu desmaio. Alexandre sentiu seu coração acelerar e o monitor cardíaco denunciou sua agitação. Helena olhou rapidamente para o aparelho e, por um momento,
sua máscara profissional, vacilou. Doutora Campos, ele respondeu, tentando manter a voz firme. Quanto tempo faz? Os exames começarão em 1 hora. Ela o interrompeu, fazendo anotações em sua prancheta. Por favor, descanse até lá. Antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, Helena saiu do quarto, deixando apenas o eco de seus passos e uma avalanche de memórias que Alexandre passou 15 anos tentando enterrar. O tremor em sua mão voltou, mais forte que nunca, e pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu medo. Helena fechou a porta do consultório e deixou-se cair em sua cadeira. Suas mãos tremiam levemente enquanto ela abria o prontuário de Alexandre Mendes. Os resultados preliminares eram preocupantes. Alterações significativas no sistema nervoso central, arritmia cardíaca, fadiga muscular progressiva. O quadro sugeria algo muito mais sério do que estresse ou excesso de trabalho. Doutora Helena, chamou o Dr. Ricardo Monteiro, seu colega de departamento e companheiro há 3 anos. Está tudo bem? Você parece pálida. Ela forçou um sorriso. Estou bem, Ricardo. Só um caso complicado. Ricardo se aproximou e colocou as mãos em seus ombros, massageando suavemente. O tal CEO da biotech. Ouvi dizer que ele desmaiou durante uma reunião. Helena assentiu, tentando ignorar o nó em sua garganta. Como explicar que o paciente no quarto 501 não era apenas mais um caso? Como dizer que, 15 anos atrás, ela havia planejado uma vida inteira ao lado dele? Preciso solicitar mais alguns exames, disse ela, levantando-se. Tem algo estranho nesse caso. Quer que eu assuma? Ofereceu Ricardo. Você parece realmente abalada. Não, respondeu ela, talvez rápido demais. É minha responsabilidade. Como chefe do departamento. Helena caminhou até a janela, observando a cidade que se estendia além do hospital. Em algum lugar lá fora estava o prédio da Biotech Solutions, aquela torre de vidro que ela evitou olhar por tantos anos. Quantas vezes havia imaginado esse momento? O reencontro que nunca planejou, com o homem que partiu seu coração em 1000 pedaços. Seus pensamentos foram interrompidos por uma batida na porta. Era sua secretária, Mariana. Doutora, há uma jovem querendo falar com a senhora. Ela diz que tem um projeto de inovação médica para apresentar. Helena consultou seu relógio. Hoje não, Mariana. Estou com um caso urgente e... Ela insiste que é importante, interrompeu Mariana. Disse que é sobre um monitor cardíaco de baixo custo para comunidades carentes. Algo na insistência da jovem despertou a curiosidade de Helena. Tudo bem, peça para ela esperar 15 minutos. Quando a secretária saiu, Ricardo se aproximou novamente. Não precisa carregar o mundo nas costas, Helena. Deixe eu ajudar com alguns casos. Ela sorriu genuinamente desta vez. Ricardo era um homem bom, estável, carinhoso, presente, o oposto de Alexandre. Com ele, não havia surpresas, não havia noites em claro, esperando ligações que nunca vinham, não havia promessas quebradas. Obrigada, amor, disse ela, beijando-o suavemente. Mas preciso fazer isso. Depois que Ricardo saiu, Helena abriu uma gaveta trancada em sua mesa. Lá, escondido sob papéis antigos, estava um colar de prata com um pequeno pingente em forma de coração. A última lembrança física que guardava de Alexandre. O interfone tocou, trazendo-a de volta à realidade. Doutora, a senhorita Laura está aqui. Pode mandar entrar. A porta se abriu e Helena sentiu o ar escapar de seus pulmões. A jovem que entrou tinha os mesmos olhos de Alexandre, aquele tom único de castanho com pequenos pontos dourados, o mesmo sorriso determinado, a mesma postura elegante. Boa tarde, doutora Helena, disse a jovem, estendendo a mão. Sou Laura Campos. O mundo parou por um instante. Helena olhou para a jovem à sua frente. 20 anos, talvez. A mesma idade que tinha quando... Campos? Perguntou ela, sua voz quase um sussurro. Sim, respondeu Laura, seus olhos fixos nos de Helena. Sou sua filha. E dele também. O colar na gaveta pareceu pesar 1 tonelada. Helena sentou-se, suas pernas não mais suportando seu peso. Todas as paredes que construiu ao longo dos anos, toda a força que acumulou, todo o profissionalismo que a definia,
Tudo desmoronou diante daqueles olhos tão familiares. Como você soube? Foi tudo o que conseguiu perguntar. Sempre. Soube? Respondeu Laura, sua voz suave mas firme. Acompanhei a carreira dele à distância. Cada conquista, cada manchete. Mas só decidi me aproximar agora quando soube do que está acontecendo com ele. Helena sentiu uma lágrima escorrer por seu rosto. Sua filha, a filha deles, estava ali diante dela. Não mais um segredo guardado, mas uma mulher forte e determinada. E agora, o destino havia conspirado para reunir todos eles novamente, da maneira mais inesperada possível. O silêncio no consultório de Helena era denso, quase palpável. Laura permanecia de pé, suas mãos segurando uma pasta com seu projeto, enquanto Helena tentava processar a avalanche de emoções que a invadia. 20 anos de segredos emergiam à superfície como bolhas em água fervente. Por que agora? Helena finalmente conseguiu perguntar, sua voz um misto de curiosidade e apreensão. Laura se aproximou colocando a pasta sobre a mesa. Porque o que está acontecendo com ele não é normal, mãe. E acho que sei o motivo. Helena franziu o senho, sua mente médica imediatamente alerta. Como assim? Há 3 anos, enquanto fazia minha pesquisa na Faculdade de Medicina, encontrei documentos sobre o projeto Cronos, Laura explicou, abrindo a pasta e revelando uma série de gráficos e relatórios. O chip neural que ele testou em si mesmo durante a fase experimental. Helena sentiu seu coração acelerar. Lembrava-se perfeitamente daquela época. Foi quando tudo começou a desmoronar. Alexandre havia se tornado obsessivo com o projeto, passando noites em claro, mergulhado em pesquisas e testes. O chip prometia revolucionar o desempenho cerebral humano, mas os protocolos de segurança pareciam ter sido atropelados pela pressa. Os sintomas que ele está apresentando, continuou Laura, são consistentes com uma falha sistêmica causada pelo implante. E não é só isso. Ela hesitou por um momento, seus dedos inconscientemente tocando um colar em seu pescoço. O mesmo que Helena reconheceu imediatamente. Esse colar, murmurou Helena. Você me deu quando eu tinha 15 anos. Laura sorriu tristemente. Disse que era especial, mas nunca explicou por quê. Agora eu sei. Ele deu um igual para você, não foi? Helena abriu a gaveta de sua mesa, suas mãos tremendo levemente ao retirar o colar idêntico, na nossa última noite juntos, antes dele partir para o exterior. O momento foi interrompido por uma batida urgente na porta. Ricardo entrou, seu rosto normalmente calmo, demonstrando preocupação. Helena, precisamos de você. O paciente do 501 está tendo uma crise. Helena se levantou num impulso, seu modo profissional automaticamente se sobrepondo às emoções. Laura, precisamos continuar essa conversa depois. Vou com você, disse Laura, determinada. Ele precisa saber a verdade sobre tudo. Correram. Pelos corredores do hospital, o som de seus passos ecoando nas paredes brancas. Ao chegarem ao quarto, encontraram Alexandre consciente, mas visivelmente perturbado. Seu corpo tremia, e o monitor cardíaco mostrava alterações preocupantes no ritmo. Doutora Campos, ele disse entre respirações entrecortadas, algo está errado. Meu corpo não consigo controlar. Helena começou imediatamente o exame, suas mãos experientes checando seus sinais vitais. Ricardo preparava uma medicação de emergência, enquanto Laura observava da porta, seu coração partido entre o medo e a necessidade de revelar a verdade. Senhor Mendes, Helena manteve sua voz profissional. Preciso que se concentre na minha voz. Sua pressão está muito alta e seu ritmo cardíaco está irregular. Helena, ele sussurrou usando seu primeiro nome pela primeira vez desde o reencontro. Por que você nunca me disse? Ela congelou, percebendo que seu olhar estava fixo em Laura. Mesmo em meio à crise, mesmo depois de tantos anos, sua mente brilhante havia feito a conexão. Os mesmos olhos, o mesmo porte e o colar. Não é hora para isso. Helena tentou desviar, mas Alexandre agarrou seu braço com uma força surpreendente. Eu tenho uma filha. Sua voz era um misto de acusação e súplica. Todo esse tempo... Por quê? Laura deu um passo à frente, não conseguindo mais se conter.
Porque suas cartas nunca chegaram até ela, porque suas ligações foram bloqueadas, porque alguém na sua empresa decidiu que uma família seria um risco para os negócios. O monitor cardíaco começou a apitar mais intensamente. Ricardo moveu-se, rapidamente com a seringa, mas Alexandre levantou a mão impedindo-o. Espere, ele ofegou, seus olhos nunca deixando o rosto de Laura. Preciso saber, preciso entender. Depois, Helena interviu firmemente. Agora você precisa se acalmar e deixar-nos ajudá-lo. Laura não vai a lugar nenhum. Eu prometo. Por um momento, pareceu que Alexandre iria protestar, mas então seu corpo relaxou levemente. Permitiu que Ricardo aplicasse a medicação, seus olhos ainda fixos em Laura, como se temesse que ela fosse desaparecer se ele piscasse. O colar, ele murmurou, já sentindo os efeitos do sedativo. Eu dei um igual para sua mãe. Eu sei, pai. Laura respondeu suavemente, lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu sempre soube. As palavras pairaram no ar como uma névoa densa, carregadas de 2 décadas de segredos e saudades. Helena checou os monitores, notando que os sinais vitais começavam a se estabilizar. Ricardo fez algumas anotações no prontuário, lançando olhares preocupados para Helena. O sedativo começou a fazer efeito, e os olhos de Alexandre foram se fechando lentamente. Antes de adormecer completamente, sussurrou. Minha filha. Todo esse tempo, minha filha. Na sala de descanso dos médicos, Helena servia 3 xícaras de café. Suas mãos ainda tremiam levemente, enquanto passava uma delas para Ricardo e outra para Laura. O aroma forte preenchia o ambiente, mas não era suficiente para dissipar a tensão que pairava no ar. Então, Ricardo quebrou o silêncio. Seu tom, cuidadosamente neutro, você é filha dele. Não era uma pergunta. Laura assentiu, seus dedos brincando com o colar. Um gesto que, Helena notou, era idêntico ao que Alexandre fazia quando estava nervoso. Precisamos falar sobre o projeto Cronos, Laura disse, puxando sua pasta. Os sintomas dele estão piorando e não é coincidência. Helena se sentou, sentindo o peso de 2 décadas de decisões e consequências sobre seus ombros. Ricardo, você pode nos dar um momento? Ele hesitou, seus olhos revelando uma mistura de preocupação e algo mais. Ciúme, talvez. Afinal, em questão de horas, o passado que Helena tanto se esforçara para enterrar havia ressurgido com força total. Claro, ele respondeu finalmente, inclinando-se para beijar sua testa. Estarei na emergência se precisar de mim. Quando? A porta se fechou. Laura espalhou uma série de documentos sobre a mesa. Há 3 anos, durante meu estágio na Faculdade de Medicina, tive acesso a relatórios confidenciais sobre o desenvolvimento do chip neural. Os testes iniciais mostravam sinais de alerta que foram ignorados. Helena examinou os papéis, seu coração apertando ao reconhecer a letra de Alexandre em algumas anotações marginais. Ele sempre foi obstinado quando acreditava em algo. O chip foi projetado para aumentar o desempenho cognitivo, Laura continuou. Mas os primeiros voluntários começaram a apresentar efeitos colaterais após alguns meses. Tremores, lapsos de memória, arritmia cardíaca. Exatamente como seu pai está apresentando agora, Helena completou. As peças do quebra-cabeça começando a se encaixar. Mas há mais. Laura hesitou, puxando um envelope amarelado de sua bolsa. Encontrei estas cartas nos arquivos antigos da empresa. Elas nunca foram enviadas. Helena pegou o envelope com mãos trêmulas. Dentro, dezenas de cartas, todas com sua caligrafia familiar no envelope. Cartas que ela havia escrito para Alexandre 15 anos atrás, contando sobre a gravidez, implorando que ele entrasse em contato. Como... Sua voz falhou. Marina Santos. Laura explicou, um toque de amargura em sua voz. A assistente executiva. Dele. Ela interceptou toda a comunicação, convencida de que um filho prejudicaria a expansão internacional da empresa. Encontrei um memorando dela explicando como protegeu os interesses da companhia. Helena sentiu uma onda de raiva tão intensa que precisou se levantar, caminhando até a janela para tentar se acalmar.
15 anos de mágoa, de noites em claro se perguntando por que ele nunca respondeu, por que nunca se importou. Você sabia disso todo esse tempo? Perguntou a Laura. Descobri há 3 anos, ela respondeu, mas não era o momento certo para confrontá-lo. Então me concentrei em estudar medicina, em entender o projeto Cronos, em me preparar para este momento. E seu projeto? O monitor cardíaco para comunidades carentes? Um pequeno sorriso iluminou o rosto de Laura. É real. Passei os últimos 2 anos desenvolvendo-o. Queria provar que a tecnologia pode ser usada para ajudar pessoas, não apenas para gerar lucros. Helena sentou-se novamente, observando sua filha com uma mistura de orgulho e admiração. Laura havia herdado o brilhantismo de Alexandre e sua própria compaixão, uma combinação que poderia mudar o mundo. Ele vai precisar de um transplante, Helena disse suavemente. Os danos ao coração são extensos demais. Eu sei, Laura respondeu. E há mais uma coisa que você precisa saber. Ela puxou a manga de sua blusa, revelando uma pequena cicatriz no pulso. Durante minha pesquisa, eu também testei uma versão do chip e estou começando a apresentar os mesmos sintomas. O mundo pareceu parar. Helena sentiu como se todo o ar tivesse sido sugado da sala. Sua filha, a menina que criou sozinha, que protegeu com todas as suas forças, agora enfrentava o mesmo destino incerto que Alexandre. Por quê? Foi tudo o que conseguiu perguntar. Por que precisava entender? Laura respondeu simplesmente. Precisava saber exatamente o que estava acontecendo com ele. E agora, talvez, possamos encontrar uma solução. Juntos. O interfone da sala interrompeu a conversa. Doutora Helena, o Sr. Mendes está acordando e está pedindo para ver vocês duas. Mãe e filha se entreolharam, um entendimento silencioso passando entre elas. O momento da verdade havia chegado. Não apenas sobre o passado, mas sobre o futuro que ainda poderiam construir juntos, se houvesse tempo. O quarto 501 estava silencioso quando Helena e Laura entraram. Alexandre estava sentado na cama, seu olhar perdido na paisagem urbana além da janela. Ao ouvir seus passos, virou-se lentamente. Seus olhos, sempre tão seguros e determinados, agora revelavam uma vulnerabilidade que Helena jamais havia visto. Então não foi um sonho, ele disse suavemente, seu olhar fixo em Laura. Você é realmente minha filha. Laura se aproximou da cama, seus passos hesitantes, mas decididos. Sim, sou eu, e temos muito o que conversar. Helena permaneceu próxima à porta, suas emoções em conflito. Como médica, sabia que deveria limitar as emoções fortes naquele momento. Como mulher, queria gritar, exigir explicações, a liberar 15 anos de dor represada. Mas como mãe, sabia que este momento pertencia a Laura. Por que nunca me procurou antes? Alexandre perguntou, sua voz tremendo levemente. Porque precisava estar pronta, Laura respondeu, sentando-se na beira da cama. Precisava entender quem eu era, quem você era, e principalmente o que aconteceu de verdade. Alexandre franziu o senho. O que quer dizer? Laura abriu sua pasta, retirando as cartas antigas. Estas são todas as cartas que mamãe te enviou, 15 anos atrás. Cartas que foram interceptadas e nunca chegaram até você. O rosto de Alexandre empalideceu ao reconhecer a caligrafia de Helena nos envelopes. Com mãos trêmulas, pegou uma das cartas e começou a ler. Sua expressão mudava a cada linha. Choque, dor, raiva, arrependimento. Helena, ele sussurrou, olhando para sua ex-namorada com olhos marejados. Você tentou me contar. Todo esse tempo. Você tentou. Marina. Helena finalmente falou, sua voz controlada. Sua assistente executiva decidiu que uma família seria um impedimento para seus planos de expansão internacional. Alexandre fechou os olhos, suas mãos apertando o papel com força. Eu confiei nela. Dei a ela total controle sobre minha correspondência, minhas ligações. Ela disse que você tinha seguido em frente, que não queria mais contato. E você acreditou tão facilmente. Helena não conseguiu conter a amargura em sua voz. Não, ele respondeu, abrindo os olhos. Não acreditei, mas estava tão obsessivo com o projeto Cronos, tão determinado a provar que podia revolucionar a medicina. Me convenci de que era melhor assim,
que você merecia alguém mais presente, mais estável. E quanto a mim, Laura interrompeu, não merecia conhecer meu pai? Alexandre olhou para sua filha, realmente olhou, como se tentasse memorizar cada detalhe de seu rosto. Você é linda, ele disse suavemente. Tem os olhos da sua mãe e meu sorriso. E seu gênio para a tecnologia, Helena acrescentou, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios. Ela desenvolveu um monitor cardíaco revolucionário para comunidades carentes. O orgulho brilhou nos olhos de Alexandre, rapidamente substituído por preocupação. Laura, sobre o projeto Cronos. Eu sei, ela o interrompeu. Sei tudo sobre o chip neural. Na verdade... Ela hesitou, olhando para Helena em busca de apoio. Diga a ele, Helena encorajou suavemente. Eu também testei uma versão do chip, Laura revelou, mostrando a cicatriz em seu pulso. Durante minha pesquisa na faculdade, e estou começando a apresentar os mesmos sintomas que você. O monitor cardíaco começou a apitar mais rapidamente. Alexandre tentou se levantar, seu rosto contorcido em pânico. Não, 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 não. Você não pode. Alexandre, acalme-se. Helena se aproximou rapidamente, verificando seus sinais vitais. Como pude deixar isso acontecer? Ele murmurou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Primeiro abandono minha filha antes mesmo de conhecê-la. E agora? Agora ela está sofrendo por causa da minha obsessão com tecnologia. Laura pegou sua mão, apertando-a com força. Não é sua culpa. Eu fiz minha escolha. E agora podemos enfrentar isso juntos. Mas não há cura. Alexandre disse, derrotado. Os danos são irreversíveis. Talvez não, Laura respondeu, um brilho determinado em seus olhos. Meu projeto não é apenas um monitor cardíaco. É um sistema completo de regeneração neural usando nanotecnologia. E acho que pode ser adaptado para reverter os danos causados pelo chip. Helena e Alexandre olharam para ela com surpresa. Laura abriu sua pasta novamente, revelando uma série de diagramas e cálculos complexos. Você desenvolveu isso sozinha? Alexandre perguntou impressionado. Sim, Laura sorriu. Digamos que herdei a obstinação dos meus pais. Naquele momento, algo mudou no quarto. A atmosfera de tristeza e recriminação foi substituída por algo novo, esperança. Uma família, despedaçada por segredos e ambição, agora se reunia novamente, unida por um propósito comum: sobreviver. Ricardo observava pela janela de seu consultório enquanto Helena explicava o projeto de Laura para a equipe médica. Seu coração apertava ao ver o brilho nos olhos dela. Um brilho que há muito não via. A chegada de Laura e o reaparecimento de Alexandre haviam despertado algo em Helena que ele lutou por anos para alcançar. O sistema de nanotecnologia proposto é revolucionário. Helena explicava, seu entusiasmo evidente. Se funcionar, não apenas poderá reverter os danos causados pelo chip neural, mas também abrir novas possibilidades para tratamentos cardíacos em geral. E foi desenvolvido por uma estudante de medicina? Questionou Dr. Marcos, o cardiologista. Chefe, claramente cético. Laura não é uma simples estudante, Helena respondeu, orgulho maternal em sua voz. Ela tem um conhecimento profundo de biotecnologia e programação. Além disso, ela é filha de Alexandre Mendes, Ricardo completou, sua voz mais amarga do que pretendia. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. A equipe médica trocou olhares surpresos. O relacionamento passado entre Helena e o famoso CEO da biotech não era exatamente um segredo, mas a existência de uma filha era uma revelação chocante. Sim, Helena confirmou, erguendo o queixo. E isso não diminui em nada o mérito de seu trabalho. Na verdade, só reforça a urgência de implementarmos o projeto. Helena, Ricardo interviu tentando manter a voz profissional. Você não acha que está emocionalmente envolvida demais para liderar este caso? Os olhos dela encontraram os seus, uma mistura de mágoa e determinação em seu olhar. Talvez eu esteja, mas também sou a pessoa mais qualificada neste hospital para entender tanto a tecnologia quanto os aspectos médicos envolvidos. Antes que a discussão pudesse continuar, a porta se abriu abruptamente.
Era Laura, seu rosto pálido e assustado. Mãe, ela ofegou. É o pai. Ele está tendo outra crise. Helena correu para fora da sala, seguida por toda a equipe médica. Ricardo hesitou por um momento antes de segui-los. No corredor encontraram Marina, a assistente de Alexandre, discutindo acaloradamente com os seguranças. Preciso vê-lo, ela insistia. Tenho informações importantes sobre o projeto Cronos. Laura parou bruscamente ao ouvir aquela voz. Virando-se, lentamente, encarou a mulher que havia mantido seu pai longe dela por tantos anos. Você, Laura disse, sua voz tremendo de raiva contida. Você não tem mais nenhum direito de estar aqui. Marina empalideceu ao ver Laura, reconhecimento imediato em seus olhos. Você é a filha que você ajudou a esconder, Laura completou. Aquela que você decidiu que não merecia conhecer o próprio pai. Helena tocou o braço de Laura suavemente. Agora não, filha. Seu pai precisa de nós. Mas Marina deu um passo à frente, seu rosto uma máscara de arrependimento. Vocês não entendem. O chip, há algo que vocês precisam saber. O que poderia ser mais importante que 15 anos de mentiras? Laura perguntou amargamente. O antídoto, Marina respondeu, sua voz quase um sussurro. Existe um antídoto. O corredor ficou em absoluto silêncio. Helena sentiu seu coração acelerar, enquanto Laura agarrava seu braço com força. Do que você está falando? Helena exigiu. Foi desenvolvido como precaução, nos estágios iniciais do projeto. Marina explicou rapidamente. Uma sequência de nanopartículas programadas para neutralizar o chip em caso de emergência. Mas Alexandre nunca soube. O conselho decidiu que o conhecimento da sua existência poderia fazê-lo hesitar em prosseguir com os testes. Laura sentiu suas pernas fraquejarem. Todo o seu trabalho desenvolvendo um tratamento, e a cura existia o tempo todo, escondida nos arquivos da biotech. Onde está? Helena perguntou, sua voz cortante como aço. No cofre principal da empresa, Marina respondeu. Mas precisa de 3 autorizações do conselho para ser acessado. Um grito de dor vindo do quarto de Alexandre interrompeu a conversa. Helena e Laura correram para dentro, deixando Ricardo para lidar com Marina. No quarto, Alexandre convulsionava na cama, seus olhos revirando. O monitor cardíaco emitia alertas frenéticos. Pai, Laura gritou correndo para seu lado. Helena começou imediatamente os procedimentos de emergência, sua mente trabalhando freneticamente. Tinham que estabilizá-lo, e rápido, mas agora, com a revelação do antídoto, uma nova corrida contra. O tempo começava. Laura, Helena chamou enquanto trabalhava. Precisamos daquele antídoto, e vamos precisar de ajuda para consegui-lo. Laura assentiu, determinação substituindo o medo em seus olhos. Enquanto a equipe médica lutava para estabilizar Alexandre, ela já começava a formular um plano. O conselho da biotech havia escondido a verdade por tempo demais. Era hora de enfrentá-los, não apenas pelo seu pai, mas por ela mesma. O conselho da Biotech Solutions reuniu-se em caráter de emergência na sala principal do 50º andar. O clima era tenso, com conversas sussurradas e olhares apreensivos, sendo trocados entre os executivos. Na cabeceira da mesa, normalmente ocupada por Alexandre, sentava-se Victor Ramírez, o vice-presidente de operações. Senhores, Victor começou, sua voz grave ecoando pela sala. A situação é delicada. A internação de Alexandre e os rumores sobre o projeto Cronos ameaçam não apenas nossa estabilidade financeira, mas toda a reputação da empresa. E agora temos que lidar com essa suposta filha, completou Margaret Chen, diretora financeira, revirando alguns papéis à sua frente. As ações já caíram 5% desde que a notícia vazou. O problema não é a filha, interrompeu Carlos Veiga, diretor de pesquisa e desenvolvimento. O problema é que ela descobriu o antídoto. Marina acabou de me informar que revelou sua existência. Burburinho de preocupação percorreu a sala. O antídoto era um dos segredos mais bem guardados da empresa, conhecido apenas por um seleto grupo do conselho. Como ela descobriu? Questionou Victor, seu rosto vermelho de raiva.
A garota é brilhante, respondeu Carlos, um toque de admiração em sua voz. Ela desenvolveu um projeto similar, embora menos refinado. Deve ter encontrado pistas nos arquivos durante sua pesquisa. No hospital, enquanto o conselho discutia seu futuro, Laura trabalhava freneticamente em seu laptop, sentada ao lado da cama de Alexandre. Seu pai havia sido estabilizado, mas continuava inconsciente. Helena alternava entre verificar os sinais vitais e ajudar a filha com suas pesquisas. Encontrei algo, Laura disse subitamente, seus dedos voando sobre o teclado. Os registros de acesso ao cofre principal mostram um padrão interessante. A cada 3 meses, exatamente à meia-noite, alguém acessa a área restrita. Manutenção, sugeriu Helena, inclinando-se para ver a tela. Não, Laura sorriu, um brilho de triunfo em seus olhos. É quando fazem a verificação do antídoto. Ele precisa ser mantido em condições específicas de temperatura e pressão. E o próximo acesso está programado para hoje à noite, completou uma voz da porta. Ambas se viraram, surpresas. Marina estava parada na entrada, segurando uma pasta e um cartão de acesso. Por que está nos ajudando agora? Laura perguntou desconfiada. Marina entrou no quarto, fechando a porta suavemente atrás de si. Porque passei 15 anos vendo seu pai construir um império às custas de sua humanidade. Quando interceptei aquelas cartas, achei que estava protegendo a empresa, mas na verdade estava destruindo uma família. Ela colocou a pasta sobre a mesa. Aqui está tudo o que vocês precisam saber sobre o antídoto e os protocolos de segurança. E isto, ela ergueu o cartão de acesso, é minha autorização como secretária executiva. Ainda precisarão de mais 2 autorizações do conselho. Helena pegou a pasta, folheando rapidamente seu conteúdo. Como conseguiremos as outras autorizações? Carlos Veiga, respondeu Marina. Ele sempre foi contra esconder o antídoto. E quanto ao terceiro? Ela hesitou. Victor Ramírez nunca deixa seu cartão de acesso, exceto quando vai à academia da empresa, todas as quartas-feiras à noite. Hoje é quarta, Laura observou, um plano começando a se formar em sua mente. Neste momento, Alexandre se moveu na cama, gemendo suavemente. Helena imediatamente checou seus sinais vitais, sua expressão preocupada. Ele está piorando, disse ela, ajustando o gotejamento do soro. A frequência cardíaca está cada vez mais irregular e os tremores estão se intensificando. Laura olhou para o pai, depois para o laptop mostrando os horários de acesso ao cofre. Tomou uma decisão. Mãe, preciso que você mantenha o pai estável por mais algumas horas, ela disse, levantando-se. Marina, você consegue marcar uma reunião com Carlos Veiga agora? Marina assentiu, já pegando seu celular. Ele me deve alguns favores. Laura, Helena chamou, preocupação em sua voz. O que você está planejando? Laura tocou o colar em seu pescoço, o mesmo que seu pai havia dado à sua mãe tantos anos atrás. Vou fazer o que deveria ter sido feito há muito tempo, lutar pela nossa família. Na sala do conselho, Victor Ramírez continuava sua reunião, alheio ao fato de que seu império cuidadosamente construído estava prestes a desmoronar. Em algumas horas, seu cronograma meticuloso o levaria à academia da empresa, onde seu cartão de acesso ficaria guardado em um armário aparentemente seguro. E Laura, filha do homem que ele ajudou a manipular por tanto tempo, estava prestes a provar que havia herdado mais do que apenas os olhos e o sorriso de seu pai. Havia herdado também sua determinação inabalável de mudar o mundo. O escritório de Carlos Veiga estava localizado no 4º andar da Biotech, com uma vista panorâmica da cidade que começava a se iluminar com o crepúsculo. Laura sentou-se diante dele, suas mãos apertando discretamente a pasta que Marina havia fornecido. Então você é a filha de Alexandre, Carlos disse, estudando-a com interesse. Devo dizer que seu projeto de monitor cardíaco é impressionante, principalmente a parte sobre regeneração neural. Obrigada, Laura respondeu, mantendo a voz firme, mas não estou aqui para falar sobre meu projeto. Carlos inclinou-se para a frente, seus olhos astutos fixos nela. O antídoto. O senhor sabia o tempo todo. Não era uma pergunta. Sim,
Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Fui contra escondê-lo de Alexandre, mas o conselho. Eles acreditavam que o conhecimento de sua existência comprometeria o desenvolvimento do projeto. E agora meu pai está morrendo. Por causa dessa decisão, Laura disse, sua voz tremendo levemente. E eu também. Carlos empalideceu. Você testou o chip? Laura mostrou a cicatriz em seu pulso. Precisava entender. E agora entendo até demais. Um silêncio pesado caiu sobre o escritório. Carlos levantou-se, caminhando até a janela. O sol poente tingia o céu de vermelho, como um presságio. Você sabe que precisamos de 3 autorizações, ele disse finalmente. Tenho a de Marina, Laura respondeu. E sei que Victor vai à academia hoje à noite. Carlos virou-se bruscamente. É muito arriscado. Mais arriscado que deixar pessoas morrerem por causa de orgulho corporativo? Suas palavras atingiram Carlos como um soco. Ele voltou à sua mesa, abrindo uma gaveta e retirando seu cartão de acesso. Você tem 15 minutos, disse ele, entregando o cartão. É o tempo que Victor passa no vestiário antes do treino. No hospital, Helena monitorava os sinais vitais de Alexandre com crescente preocupação. Ricardo entrou no quarto, carregando alguns exames. Os últimos resultados não são bons, ele disse suavemente. O dano neural está se espalhando mais rápido que o previsto. Helena fechou os olhos por um momento, sentindo o peso de 2 décadas de decisões não tomadas. Ele vai conseguir aguentar até a meia-noite? Helena, Ricardo tocou seu braço. Gentilmente. Você realmente acredita nessa história de antídoto? Tenho que acreditar, ela respondeu olhando para Alexandre. Não posso perdê-lo novamente. Não posso perder nossa filha. Ricardo sentiu seu coração apertar. O amor de Helena por Alexandre nunca havia realmente morrido. Apenas ficara adormecido, esperando o momento certo para despertar. Na academia da biotech, Laura aguardava no corredor, seu coração batendo forte. Marina havia conseguido um crachá de visitante para ela, alegando uma reunião sobre seu projeto. Através do vidro, ela viu Victor Ramírez entrar no vestiário masculino. 15 minutos. Era todo o tempo que tinha. Esperou 2 minutos e então entrou no vestiário feminino, que compartilhava uma parede com o masculino. Seguindo as instruções de Marina, localizou o duto de ventilação que conectava os 2 ambientes. O barulho do chuveiro começou no vestiário ao lado. Laura respirou fundo e começou a desparafusar a grade do duto, suas mãos tremendo levemente. Não era apenas o nervosismo. Os sintomas estavam piorando. Com a grade removida, ela deslizou pelo duto estreito, agradecendo por sua constituição delgada. Do outro lado, o vestiário masculino estava vazio, exceto pelo barulho do chuveiro. O armário de Victor estava trancado. Mas Laura não era apenas uma estudante de medicina. Era filha de um gênio da tecnologia. Usando um pequeno dispositivo que havia criado especialmente para esta ocasião, ela conseguiu abrir o armário em segundos. O cartão de acesso estava no bolso interno do paletó de Victor. Quando voltou ao vestiário feminino, suas pernas estavam tremendo violentamente. Encostou-se na parede tentando controlar a respiração. Não podia falhar agora. Não quando estava tão perto. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de Helena. Filha, venha rápido. Seu pai está tendo outra crise. Laura guardou o cartão, junto com os outros 2, e correu para o elevador. No caminho, seus dedos encontraram o colar em seu pescoço, o símbolo de uma família que se recusava a ser destruída por segredos corporativos e ambições desmedidas. Enquanto o elevador descia, ela olhou para seu reflexo no espelho. Os mesmos olhos determinados de Alexandre Mendes encararam de volta. Em algumas horas, o cofre seria aberto. Em algumas horas, o destino de sua família seria decidido. E desta vez, nenhum conselho, nenhum protocolo de segurança, nenhum império corporativo poderia impedi-la de salvar as pessoas que amava. O hospital estava estranhamente silencioso quando Laura retornou. No quarto 501, a cena que encontrou fez seu coração apertar. Alexandre estava consciente, mas visivelmente debilitado, enquanto Helena ajustava uma nova medicação no soro. Laura, Alexandre chamou,
sua voz fraca, mas determinada. Venha aqui. Ela se aproximou da cama, sentando-se na beira. Seu pai pegou sua mão, e ela notou como os dedos dele tremiam. Você não devia ter se arriscado tanto, ele disse, olhando para os 3 cartões de acesso que ela tirou do bolso. Como soube? Um pequeno sorriso surgiu nos lábios dele. Porque é exatamente o que eu teria feito. Você é mesmo minha filha. Helena observava a interação entre pai e filha com um misto de orgulho e preocupação. Por um momento, pensou em como seria se tivessem tido esses momentos ao longo dos últimos 20 anos. Quantos sorrisos, quantas descobertas, quantos abraços perdidos no tempo. Sr. Mendes, Marina entrou no quarto, seu rosto tenso. O conselho descobriu sobre os cartões. Victor está a caminho. Laura levantou-se rapidamente. Precisamos ir, agora. Ainda temos 2 horas até a meia-noite, mas... Não. Alexandre a interrompeu, tentando se sentar. É perigoso demais. Victor não vai deixar isso passar impune. Pai. Laura segurou sua mão com mais força. Não tenho medo dele. Tenho medo de perder você. De perder a chance de conhecer você de verdade. O monitor cardíaco registrou uma alteração no ritmo de Alexandre. Helena se aproximou preocupada, mas ele fez um gesto para que ela esperasse. Durante todos esses anos, ele continuou, sua voz embargada, construiu um império baseado em tecnologia e inovação. Acreditei que estava mudando o mundo, tornando-o melhor, mas no processo, perdi a única coisa que realmente importava, minha humanidade. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Laura. Alexandre estendeu a mão e tocou o colar em seu pescoço. Dei este colar para sua mãe em nossa última noite juntos, ele disse. Era uma promessa de que voltaria, de que construiríamos uma vida juntos, mas deixei a ambição me cegar. Ainda há tempo, Laura sussurrou. Um barulho no corredor interrompeu o momento. Vozes alteradas se aproximavam. Helena foi até a porta e voltou rapidamente. Victor está aqui com a segurança, ela informou. Estão revistando todos os quartos do andar. Marina deu um passo à frente. Posso atrasá-los, mas precisam ir agora. Laura olhou para os pais. Não posso deixá-lo aqui. Pode sim, Alexandre respondeu, sua voz ganhando força. E deve. Você é mais forte do que eu jamais fui, Laura. Tem a determinação da sua mãe e minha obstinação. Use isso. Helena pegou os cartões de acesso. Eu vou com você. Não. Laura e Alexandre disseram ao mesmo tempo. Ele precisa de você aqui, Laura completou. E eu preciso saber que ele está seguro. Helena hesitou, dividida entre a necessidade de proteger sua filha e o dever de cuidar de Alexandre. Finalmente abraçou Laura com força. Volte para nós, sussurrou em seu ouvido. Marina abriu uma porta lateral que dava acesso à escada de serviço. Vá, eu cuido do resto. Laura beijou a testa do pai e abraçou a mãe uma última vez. Antes de sair, virou-se para Alexandre. Pai, obrigada por me dar seu sorriso. Quando ela desapareceu pela porta, Alexandre deixou as lágrimas finalmente caírem. Helena segurou sua mão e, juntos, aguardaram a chegada de Victor Ramírez. No corredor, Marina respirou fundo e caminhou em direção à comitiva de segurança. Era hora de consertar 15 anos de erros. Era hora de enfrentar Victor e o conselho. Era hora da verdade vir à tona. Não importava o preço. E enquanto o sol se punha sobre São Paulo, Laura Campos corria contra o tempo, carregando consigo não apenas 3 cartões de acesso, mas o peso de 2 décadas de segredos, o amor de uma família reconstituída e a esperança de um futuro que ainda podia ser reescrito. O cofre a esperava, e com ele, talvez, a chance de salvar não apenas seu pai, mas também a si mesma. O quinquente do andar da biotech estava silencioso e escuro quando Laura chegou. Usando o cartão de Marina, acessou a área restrita sem dificuldades. Seu coração batia forte enquanto ela caminhava pelos corredores vazios, seus passos ecoando nas paredes de vidro e aço. No hospital, Victor Ramírez entrava no quarto 501 como um rei em seu território, flanqueado por 2 seguranças. Seu olhar frio percorreu o ambiente, detendo-se em Alexandre.
Onde está sua filha? Perguntou sem rodeios. Que filha? Alexandre respondeu, sua voz fraca, mas carregada de ironia. A que você ajudou a esconder de mim por 20 anos. Victor deu um sorriso sem humor. Sempre dramático, Alexandre. Você construiu este império sacrificando sentimentalismos. Não venha agora bancar o pai dedicado. Helena deu um passo à frente, seus olhos faiscando. Você não tem o direito, Spássimo Tatracampos. Victor a interrompeu. Sugiro que se concentre em seus deveres médicos. Assuntos corporativos não são sua especialidade. Não, Marina falou da porta, sua voz surpreendentemente firme. Mas são a minha. E tenho provas de todas as suas manipulações, Victor. Todas as decisões do conselho que você influenciou, todos os documentos que você me fez esconder. No cofre principal da empresa, Laura inseria o primeiro cartão de acesso. O painel eletrônico acendeu em verde. Um cartão down, 2 para ir. Suas mãos tremiam, não apenas de nervosismo. Os sintomas estavam piorando rapidamente. De volta ao quarto do hospital, Victor perdera parte de sua compostura. Você está blefando, Marina. Não estou, ela respondeu, pegando seu tablet. Enviei cópias de tudo para vários jornalistas. Se algo acontecer com Laura, com Alexandre ou com qualquer pessoa envolvida nesta história, a verdade vem à tona. Alexandre observava a cena, com um misto de surpresa e admiração. Marina, que por tanto tempo fora um peão no jogo de poder corporativo, agora se revelava uma jogadora muito mais astuta do que qualquer um imaginava. Laura inseriu o segundo cartão. Mais uma luz verde. Seu corpo inteiro tremia agora, e ela precisou se apoiar na parede por um momento. Através da janela, podia ver as luzes da cidade tremeluzindo como estrelas terrenas. Em algum lugar lá embaixo, seus pais esperavam por ela. Você não entende, Victor, Alexandre falou, sua voz ganhando força. Todo este tempo, construímos um império baseado em mentiras. Usamos tecnologia para prolongar a vida, mas esquecemos de vivê-la de verdade. Poético, Victor zombou. Mas isso não vai impedir sua preciosa filha de ser presa por roubo corporativo. Não, Helena interveio. Mas talvez as dezenas de processos por negligência criminal, quando a verdade sobre o projeto Cronos vier à tona, o façam pensar 2 vezes. O último cartão deslizou no leitor. Laura prendeu a respiração. A luz verde acendeu, e a porta do cofre começou a se abrir com um suave som pneumático. Dentro, em uma pequena câmara refrigerada, estava um frasco contendo um líquido azul prateado. O antídoto. Laura o pegou com cuidado, suas mãos tremendo, violentamente agora. Quando se virou para sair, suas pernas falharam. Caiu de joelhos, o frasco firmemente seguro contra o peito. Sua visão começou a escurecer nas bordas. Não agora, murmurou para si mesma. Por favor, não agora. No hospital, o confronto continuava. Você tem 2 opções, Victor, Marina disse. Pode tentar impedir Laura e enfrentar as consequências da verdade vindo à tona. Ou pode fazer a coisa certa pela primeira vez em sua carreira. Victor olhou para cada rosto no quarto. A determinação de Helena, a calma desafiadora de Marina, a dignidade silenciosa de Alexandre. Algo em sua expressão mudou sutilmente. O conselho vai exigir explicações, ele disse finalmente. O conselho vai receber muito mais que explicações, Alexandre respondeu. Vai receber uma lição sobre o verdadeiro significado de inovação e humanidade. Laura conseguiu se levantar apoiando-se na parede. O frasco do antídoto estava seguro em sua bolsa. Cambaleando, fez seu caminho até o elevador. Cada passo era uma batalha contra seu próprio corpo em colapso. Aguentem firme, sussurrou pensando em seu pai, em si mesma, em todas as outras pessoas que poderiam ter sido afetadas pelo chip. Estou voltando. O sol havia se posto completamente. Agora e a noite abraçava a cidade com seu manto escuro. Mas para a família Mendes Campos, uma nova aurora estava prestes a nascer. Uma aurora de verdade, redenção e, principalmente, de amor. O táxi serpenteava pelas ruas de São Paulo, levando Laura de volta ao hospital. Cada semáforo vermelho parecia durar uma eternidade. Ela mantinha o frasco do antídoto firmemente seguro contra o peito.
sentindo seu próprio coração bater de forma irregular. "Pode ir mais rápido, por favor?" pediu ao motorista, sua voz traindo a urgência da situação. No hospital, Ricardo examinava os últimos exames de Alexandre, sua expressão cada vez mais preocupada. Os danos neurológicos estavam se espalhando rapidamente, afetando agora o centro de controle respiratório. "Helena", ele chamou baixo, não querendo alarmar Alexandre, que dormia. "Precisamos conversar." Ela o seguiu até o corredor, deixando Marina vigilante no quarto. Victor havia partido há pouco, depois de uma longa conversa com Alexandre, que mudou algo fundamental na dinâmica de poder da empresa. "Os exames estão piores", Ricardo disse sem rodeios. "Não sei se ele vai aguentar mais 1 hora sem intervenção." Helena encostou-se na parede, sentindo o peso do mundo sobre seus ombros. "Laura está a caminho com o antídoto." "E se não funcionar?" Ricardo perguntou suavemente. "Helena, você precisa se preparar para a possibilidade..." "Não", ela o interrompeu. "Não vou perder a esperança. Não agora que finalmente..." Sua voz falhou. Ricardo a abraçou, sentindo seu corpo tremer com soluços contidos. Por um momento, permitiu-se ser apenas Helena. Não a médica brilhante, não a mãe forte. Apenas uma mulher enfrentando a possibilidade de perder o homem que, apesar de tudo, nunca deixou de amar. No táxi, Laura lutava para manter a consciência. Os tremores haviam piorado e sua visão ocasionalmente ficava turva. Tirou o celular do bolso com dificuldade, discando o número de Carlos Veiga. "Laura?" Ele atendeu no primeiro toque. "Conseguiu?" "Sim", ela respondeu, sua voz fraca. "Preciso que você entre em contato com a equipe original do projeto. Precisamos de alguém que saiba exatamente como administrar o antídoto. Já estou a caminho do hospital com a doutora Sara Martinez. Ela liderou o desenvolvimento do antídoto." Laura sentiu uma onda de alívio. "Carlos, obrigada por tudo." "Não me agradeça ainda", ele respondeu. "Temos muito trabalho pela frente." O táxi finalmente chegou ao hospital. Laura pagou com mãos trêmulas e desceu, apoiando-se no carro por um momento para recuperar o equilíbrio. A entrada do pronto-socorro parecia estranhamente distorcida, como se estivesse vendo através de um vidro embaçado. "Laura!" uma voz familiar chamou. Era Ricardo que corria em sua direção. Ela tentou dar um passo à frente, mas suas pernas cederam. Ricardo a pegou antes que caísse, notando imediatamente os sintomas. "Você está ardendo em febre", ele disse, pegando-a no colo. "E seu pulso está muito irregular." "O antídoto", ela murmurou, apertando a bolsa. "Preciso... meu pai." "Vamos cuidar dos dois", ele prometeu, carregando-a para dentro. No quarto, Alexandre acordou sobressaltado. Helena estava ao seu lado em um instante. "Laura", ele disse agitado, "algo está errado." Como se respondendo a seu pressentimento, Ricardo entrou no quarto carregando Laura. Seu rosto estava pálido e seus lábios tinham um tom azulado preocupante. "Minha filha." Alexandre tentou se levantar, mas Helena o conteve. "Coloque-a aqui." Helena instruiu Ricardo, indicando a segunda cama que havia sido preparada. Suas mãos tremiam enquanto checava os sinais vitais da filha. "O antídoto", Laura sussurrou, estendendo a bolsa para a mãe. Neste momento, Carlos Veiga entrou no quarto acompanhado por uma mulher de meia-idade com cabelos grisalhos. A doutora Sara Martinez. "Rápido", Sara disse, pegando o frasco e examinando-o. "Precisamos administrar o antídoto simultaneamente nos dois. A sincronização é crucial." Helena e Ricardo trabalhavam em perfeita sintonia, preparando os equipamentos necessários. Sara explicava o procedimento, sua voz calma e profissional, contrastando com a tensão no ambiente. "O antídoto vai neutralizar o chip gradualmente", ela explicou, "mas o processo pode ser intenso." Alexandre conseguiu alcançar a mão de Laura através do espaço entre as camas. Pai e filha se olharam, anos de ausência e amor contido expressos em um único olhar. "Juntos?" ele perguntou suavemente.
Laura apertou sua mão, um pequeno sorriso em seus lábios pálidos. Juntos, Sara inseriu o antídoto nos soros de ambos. Por um momento, o quarto ficou em completo silêncio. Apenas o som dos monitores cardíacos marcando o tempo como um metrônomo de esperança. O líquido azul prateado fluía lentamente através dos tubos de soro, brilhando sutilmente sob as luzes do hospital. Helena observava os monitores com atenção obsessiva, seus anos de experiência médica lutando contra seu instinto maternal. Os primeiros sinais da reação ao antídoto começaram alguns minutos depois. O corpo de Alexandre se tensionou, seus dedos apertando a mão de Laura com força. Ela, por sua vez, começou a tremer mais intensamente. É normal, Sara assegurou, verificando os sinais vitais de ambos. O antídoto está começando a interagir com o chip. Os batimentos estão acelerando, Ricardo alertou, olhando para os monitores. Helena se movia entre as duas camas, dividida entre o papel de médica e o de mãe e algo mais. Algo que nunca havia realmente deixado de ser. A mulher que amava Alexandre Mendes. Helena, Alexandre chamou, sua voz entrecortada pela dor. Se algo acontecer... Não. Ela o interrompeu firmemente. Não se atreva a se despedir. Laura soltou um gemido baixo e Helena imediatamente se voltou para ela. Sua filha estava pálida, gotas de suor frio em sua testa. Mãe, ela sussurrou. Está queimando. O antídoto está neutralizando o chip, Sara explicou, administrando algo no soro de Laura. A sensação de queimação é esperada. Significa que está funcionando. Carlos observava tudo da porta, seu rosto normalmente impassível, revelando preocupação. Marina havia acabado de chegar, trazendo mais notícias do conselho. Victor convocou uma reunião extraordinária para amanhã, ela informou baixo. Eles vão votar sobre o futuro da empresa. O futuro da empresa é o menor dos meus problemas agora, Carlos respondeu, sem tirar os olhos das duas camas. Os minutos se arrastavam como horas. O quarto estava mergulhado em uma atmosfera densa de esperança e medo. Os monitores continuavam seu canto rítmico, marcando cada batimento, cada momento de luta. Os padrões neurais estão se estabilizando, Sara anunciou, após o que pareceu uma eternidade, em ambos. Helena checou os números, sentindo um leve tremor de alívio. A frequência cardíaca também está normalizando. Alexandre abriu os olhos lentamente, como se despertando de um longo sonho. Laura, e chamou imediatamente. Estou aqui, pai, ela respondeu, sua voz mais forte agora. Helena sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto ao ver a cor voltando gradualmente às faces de sua filha. Ricardo apertou seu ombro gentilmente, um gesto de apoio silencioso. Os tremores, Alexandre notou movendo suas mãos, pararam. Sara sorriu satisfeita. O antídoto está fazendo exatamente o que deveria. Vai levar algumas horas para neutralizar completamente o chip, mas o pior já passou. Laura conseguiu se sentar na cama, ainda segurando a mão do pai. Helena se aproximou, sentando-se entre as duas camas, suas mãos encontrando as deles naturalmente. Obrigado, Alexandre disse suavemente, olhando para todos no quarto, por não desistirem. Família não desiste, Laura respondeu simplesmente. Marina pigarreou discretamente. Alexandre, sobre a reunião do conselho. Amanhã, ele a interrompeu gentilmente. Hoje quero apenas estar aqui, com minha família. O sol começava a nascer, pintando o céu de São Paulo com tons de rosa e dourado. Era um novo dia, um novo começo. No quarto 501, uma família despedaçada por ambição e segredos finalmente se reunia, curada não apenas pelo antídoto em suas veias, mas pelo amor que sobreviveu a 2 décadas de separação. Ricardo observava a cena com um misto de emoções. Seu olhar encontrou o de Helena, e ele viu neles algo que já esperava, um pedido silencioso de perdão, um adeus gentil. Assentiu levemente, compreendendo. Às vezes, o amor não é sobre possuir, mas sobre deixar ir. Sara e Carlos discretamente deixaram o quarto seguidos por Marina. Ficaram apenas os 4,
Helena, Alexandre, Laura e Ricardo. O passado, o presente e todas as possibilidades do futuro convergindo em um único momento de paz. Uma semana após a administração do antídoto, o auditório principal da Biotech Solutions estava lotado. Jornalistas, executivos e funcionários se aglomeravam, aguardando ansiosamente o pronunciamento oficial de Alexandre Mendes. No camarim improvisado, Laura ajustava a gravata do pai, um gesto tão natural que parecia que haviam feito isso durante toda a vida. "Tem certeza sobre isso?" ela perguntou, dando um passo atrás para admirar seu trabalho. Alexandre sorriu, tocando o colar que agora ela usava. "Nunca tive tanta certeza de algo em minha vida." Helena entrou no camarim, carregando uma pasta com os últimos resultados dos exames. "Tudo pronto?" "Quase", Alexandre respondeu, pegando sua mão e beijando-a suavemente. O gesto, tão íntimo e natural, ainda fazia o coração de Helena acelerar. Na última semana, enquanto se recuperavam no hospital, muita coisa havia mudado. Ricardo havia aceitado uma proposta para liderar um projeto de pesquisa em Barcelona, uma decisão que, embora dolorosa, parecia certa para todos os envolvidos. Helena e Alexandre haviam redescoberto não apenas seu amor, mas uma nova forma de parceria, mais madura e consciente. "O conselho está nervoso", Marina informou, entrando no camarim. Victor não apareceu. "Ele não viria mesmo", Alexandre disse, ajustando seu terno. "Não depois da renúncia forçada." Laura checou seu tablet, onde o projeto do monitor cardíaco estava aberto. Nas últimas noites, enquanto se recuperavam, ela e o pai haviam trabalhado juntos, refinando o design e expandindo suas possibilidades. Era impressionante como suas mentes funcionavam em sintonia, complementando-se perfeitamente. "Está na hora", Helena anunciou suavemente. Alexandre respirou fundo, olhando para sua família reunida. "Vamos mudar o mundo?" De novo, Laura sorriu, mas desta vez do jeito certo. O auditório silenciou quando Alexandre subiu ao palco, seguido por Laura. Helena e Marina tomaram seus lugares na primeira fila, junto com Carlos e Sara. "Bom dia", Alexandre começou, sua voz forte e clara. "Há 20 anos, quando fundei a Biotech Solutions, tinha um sonho: usar a tecnologia para melhorar a vida das pessoas. Em algum momento do caminho, perdi de vista o que realmente importava." Ele fez uma pausa, seus olhos encontrando os de Helena, na plateia. "O projeto Cronos foi um erro, não porque a tecnologia era falha, mas porque foi desenvolvido com o propósito errado. Buscávamos poder, controle, domínio sobre nossa própria mortalidade, e no processo, quase perdemos nossa humanidade." Laura deu um passo à frente, e os flashes das câmeras dispararam freneticamente. A história da filha secreta de Alexandre Mendes já havia vazado para a imprensa, gerando um frenesi midiático. "Hoje, anuncio não apenas meu afastamento do cargo de CEO", Alexandre continuou, "mas também a completa reestruturação da Biotech Solutions. Sob a nova liderança de Laura Campos Mendes e uma diretoria renovada, vamos redirecionar nossos recursos e tecnologia para projetos que realmente façam a diferença." Na tela atrás deles, surgiu a apresentação do monitor cardíaco desenvolvido por Laura, junto com projeções de seu impacto em comunidades carentes. "Este é apenas o primeiro de muitos projetos", Laura tomou a palavra, sua presença no palco tão natural quanto a do pai. "A Biotech sempre foi sinônimo de inovação. Agora, será também sinônimo de humanidade." Carlos sorriu discretamente, orgulhoso. Ele havia sido um dos primeiros a apoiar a transição, convencendo grande parte do conselho a aceitar as mudanças. "A tecnologia tem o poder de transformar vidas", Alexandre retomou. "Mas aprendi da maneira mais difícil que esse poder precisa ser guiado por algo maior que ambição, precisa ser guiado por amor." Seus olhos encontraram os de Laura, depois os de Helena. Ali estava sua verdadeira herança, não o império corporativo que construiu, mas a família que quase perdeu. "O futuro da Biotech", ele continuou, sua voz carregada de emoção,
está nas mãos de alguém que representa tudo que esta empresa deveria ter sido desde o início. Alguém que herdou não apenas meu nome, mas o coração de sua mãe e uma visão de mundo que eu demorei décadas para compreender. Laura pegou a mão do pai e juntos enfrentaram os flashes e as câmeras. Pai e filha, passado e futuro, unidos não apenas por sangue, mas por um propósito comum. No fundo do auditório, Sara observava tudo com satisfação. O antídoto havia funcionado perfeitamente, não apenas curando os danos físicos, mas aparentemente catalisando uma cura muito mais profunda, a de uma família, uma empresa e talvez de um legado inteiro. A coletiva de imprensa que se seguiu ao anúncio foi intensa. Jornalistas se acotovelavam, tentando conseguir mais detalhes sobre a história que já estava sendo chamada de a maior reviravolta do mundo corporativo brasileiro. Laura conduzia as respostas com uma elegância natural que surpreendia até mesmo Alexandre. Helena observava orgulhosa enquanto sua filha explicava os aspectos técnicos do monitor cardíaco e as novas diretrizes éticas da empresa. Senhorita Campos Mendes, um jornalista chamou. Como foi descobrir que era filha de Alexandre Mendes? Laura sorriu, tocando instintivamente o colar. Eu sempre soube. A verdadeira descoberta foi perceber que às vezes precisamos perder algo para entender seu verdadeiro valor. Meu pai construiu um império, mas agora estamos construindo algo muito mais valioso, um legado de mudança real. Após a coletiva, a família se reuniu no antigo escritório de Alexandre, agora o escritório de Laura. A vista da cidade parecia diferente agora, menos imponente e mais acolhedora. Ainda não acredito que você vai mesmo se aposentar, Helena provocou, servindo café para todos. Alexandre riu abraçando-a por trás. Não é aposentadoria, é realocação de prioridades. Que começa com um casamento, Laura comentou casualmente, fingindo examinar alguns papéis. Helena quase derrubou a xícara. Como você? O anel no bolso dele. Laura apontou para o paletó do pai. Não foi muito discreto pegando a caixa toda hora para conferir. Alexandre corou levemente, algo que Laura jamais imaginara ver. Enfiando a mão no bolso, ele retirou uma pequena caixa de veludo azul. Não era assim que eu tinha planejado, ele murmurou, olhando para Helena. Mas acho que nossa família já teve formalismos demais. Ajoelhando-se, ele abriu a caixa, revelando um anel delicado com um único diamante. Helena Campos, você me deu o maior presente que alguém poderia receber, nossa filha. Me deu uma segunda chance quando eu menos merecia. Me daria agora a honra de passar o resto de nossas vidas tentando compensar o tempo perdido? Laura filmava discretamente com seu celular, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto enquanto observava sua mãe. Sempre tão forte, tão controlada. Desmoronar em lágrimas de felicidade. Sim, Helena sussurrou puxando Alexandre para um beijo. Marina bateu na porta neste momento, parando surpresa com a cena. Oh, desculpem, mas achei que gostariam de saber. O primeiro lote dos monitores cardíacos acabou de ser aprovado para testes clínicos. Laura abraçou os pais que ainda estavam entrelaçados. Acho que temos muito o que comemorar. Na verdade, Marina continuou, um pequeno sorriso nos lábios. Tem mais. A Fundação Gates demonstrou interesse no projeto. Eles querem discutir uma parceria para a distribuição global. Alexandre olhou para sua filha com orgulho. Em apenas uma semana, ela havia transformado seu império de tecnologia em algo que ele nunca conseguiu em 20 anos. Uma força real de mudança. Você é incrível, ele disse simplesmente. Tive bons genes, ela respondeu piscando, de ambos os lados. Helena enxugou as lágrimas olhando para o anel em seu dedo. Então, quando será o casamento? No jardim da sede nova, Laura respondeu prontamente. Já reservei para o próximo mês. Como você sabia? Alexandre começou. Pai, ela riu. Sou sua filha. Planejamento estratégico está no meu sangue. O sol da tarde entrava pelas janelas do escritório, banhando a família em uma luz dourada. Nas paredes, as antigas fotos de conquistas corporativas haviam sido substituídas por novos sonhos.
Projetos humanitários, pesquisas inovadoras, sorrisos reais de pessoas impactadas pela tecnologia. Marina observava da porta, seu coração leve pela primeira vez em 15 anos. Os segredos que guardara por tanto tempo haviam finalmente se transformado em verdades libertadoras. A culpa dera lugar à redenção. Marina, Laura chamou. Você também é parte desta família agora. Venha comemorar conosco. E ali, no 500º andar de um império reformulado, 4 pessoas brindavam não apenas a um noivado ou a um projeto aprovado, mas a algo muito maior, a chance de reescrever suas histórias juntos. O novo campus da Biotech Solutions havia sido inaugurado há apenas um mês e já se tornara um símbolo de transformação na cidade. Diferente da antiga torre de vidro e aço, o complexo era cercado por áreas verdes e espaços abertos. No centro do jardim principal, uma árvore jovem crescia, plantada por Alexandre, Helena e Laura no dia da inauguração. Era manhã de sábado e os jardins estavam especialmente bonitos, decorados para o casamento que aconteceria em algumas horas. Laura supervisionava os últimos detalhes, seu tablet sempre em mãos, alternando entre checagens da decoração e análises dos últimos resultados dos testes clínicos dos monitores cardíacos. Você precisa descansar um pouco, Carlos comentou, aproximando-se com 2 xícaras de café. Laura aceitou a bebida gratamente. Ainda temos que finalizar os arranjos do altar, verificar o sistema de som e os resultados do teste duplo cego chegaram esta manhã. E tudo isso pode esperar algumas horas, ele a interrompeu gentilmente. Hoje é o casamento dos seus pais. Ela sorriu, permitindo-se relaxar um pouco. Os últimos meses haviam sido intensos. A reestruturação da empresa, o desenvolvimento dos novos projetos, a adaptação à sua nova posição como CEO. Mas cada desafio havia valido a pena. No quarto de noiva improvisado, em uma das salas do Mendes Campus, Helena estava terminando de se arrumar. Sara e Marina a ajudavam com os últimos detalhes do vestido. Um modelo elegante em tons de champanhe que combinava perfeitamente com sua personalidade. Nervosa? Sara perguntou, ajustando o véu. Estranhamente não, Helena respondeu, tocando o colar que havia recuperado de sua gaveta. O par idêntico ao que Laura usava. Sabe, passei tanto tempo tentando enterrar o passado e agora... Agora você está construindo um futuro. Marina completou, seus olhos marejados. Helena, eu nunca me perdoei realmente por... Já conversamos sobre isso. Helena a interrompeu suavemente. O passado ficou no passado. Olhe o que construímos a partir dele. Em outro quarto, Alexandre ajustava seu terno azul marinho, suas mãos levemente trêmulas, não pelos efeitos do chip já completamente neutralizado, mas pela emoção do momento. Precisa de ajuda? Laura perguntou da porta. Sua mãe sempre foi melhor com gravatas, ele admitiu, sorrindo. Laura se aproximou, começando a ajustar o nó com a mesma delicadeza que havia herdado de Helena. Sabe, passei anos imaginando como seria ter você por perto. Sonhava com momentos como este. Alexandre segurou as mãos da filha, interrompendo seu trabalho com a gravata. Me perdoa por todos os momentos que perdi? Pai, ela sorriu, lágrimas brilhando em seus olhos. Não estamos perdendo mais nenhum momento. É isso que importa. No jardim, os convidados começavam a chegar. A cerimônia seria pequena, apenas família e amigos próximos. Entre eles, rostos que haviam feito parte da jornada de cura e transformação. A equipe médica do hospital, pesquisadores da biotech, representantes de comunidades beneficiadas pelos novos projetos da empresa. Ricardo também estava lá, tendo voltado de Barcelona especialmente para a ocasião. Seu sorriso era genuíno quando cumprimentou Laura. O tempo e a distância haviam transformado a dor em uma amizade madura e verdadeira. A música começou a tocar suavemente e os convidados tomaram seus lugares. O altar havia sido montado, próximo à jovem árvore, um símbolo perfeito de novos começos e raízes profundas. Laura caminhou primeiro pelo corredor improvisado entre as cadeiras,
seu vestido azul claro esvoaçando levemente com a brisa da manhã. Ao chegar ao altar, virou-se para ver seus pais caminhando juntos, quebrando a tradição, como haviam quebrado tantas outras regras para estarem ali. Helena e Alexandre avançavam de mãos dadas, seus sorrisos iluminando o jardim mais que o sol da manhã. Não eram apenas uma noiva e um noivo caminhando para seu casamento. Eram duas pessoas que haviam atravessado décadas de separação, dor e transformação para redescobrir um amor que nunca realmente morreu. Quando chegaram ao altar, Alexandre beijou a mão de Helena antes de soltá-la. O celebrante começou a cerimônia, mas para Laura, observando seus pais, as palavras eram apenas música de fundo. O que importava estava nos olhares trocados, nos sorrisos cúmplices, nas pequenas demonstrações de um amor que havia sobrevivido ao tempo e ao silêncio. A brisa agitou levemente os galhos da árvore jovem, fazendo algumas flores recém-abertas dançarem sobre os noivos. Era como se a própria natureza celebrasse aquele momento de renovação e esperança. A recepção do casamento acontecia no grande salão de eventos do novo campus, suas paredes de vidro oferecendo uma vista panorâmica dos jardins iluminados pelo sol da tarde. Os convidados circulavam entre mesas decoradas com arranjos simples de flores brancas, o ambiente vibrando com conversas animadas e risadas sinceras. Laura estava sentada com Carlos e Sara, discutindo os últimos resultados dos testes clínicos dos monitores cardíacos. Mesmo em um dia de celebração, sua mente continuava parcialmente focada no trabalho que havia se tornado sua paixão. Os números são impressionantes, Sara comentou, analisando os gráficos em seu tablet. A taxa de sucesso está muito acima do esperado. E os custos de produção são baixos o suficiente para tornar o projeto viável em larga escala, Carlos acrescentou. A Fundação Gates já confirmou o financiamento para a primeira fase, de distribuição global. Laura sorriu observando seus pais dançando no centro do salão. Sabe o que é mais incrível? Ver como a tecnologia pode realmente mudar vidas quando usada com o propósito certo. A música suave embalava Helena e Alexandre em sua primeira dança como casal. Seus movimentos eram naturais, como se tivessem dançado juntos todos os dias, dos últimos 20 anos, e não apenas em suas memórias. Lembra da última vez que dançamos? Se Alexandre perguntou suavemente. Helena encostou a cabeça em seu ombro. Na nossa última noite juntos, você tinha acabado de me dar o colar. Eu prometi que voltaria, ele sussurrou. Demorei um pouco, mas cumpri a promessa. Valeu a pena. Esperar. Ela respondeu erguendo o rosto para beijá-lo. Marina, sentada em uma mesa próxima com alguns executivos da empresa, observava a cena com um sorriso sereno. A culpa que carregara por tantos anos havia se transformado em um propósito, renovado. Como diretora de responsabilidade social da nova biotech, ela agora usava seu talento para a organização para garantir que os projetos humanitários da empresa alcançassem quem realmente precisava. Ricardo aproximou-se de Laura, oferecendo uma taça de champanhe. Sua mãe está radiante. Os dois estão, ela respondeu, aceitando a bebida. Como está Barcelona? Diferente. Desafiador. Exatamente do que eu precisava. Ele sorriu. E você? Como está sendo comandar um império? Laura riu. Menos sobre comando e mais sobre transformação. Cada dia aprendo algo novo. Sobre negócios, sobre pessoas, sobre mim mesma. A música mudou e Alexandre caminhou até a filha, estendendo a mão em um convite silencioso para dançar. Laura entregou sua taça a Ricardo e aceitou o convite, deixando-se guiar pelo pai até a pista de dança. Sabe o que mais me orgulha? Alexandre perguntou enquanto dançavam. Ver como você transformou meus erros em lições, minhas falhas em oportunidades de fazer algo melhor. Tive bons exemplos. Ela respondeu. Mamãe me ensinou sobre força e integridade, e você, mesmo ausente, me ensinou sobre persistência e visão. Helena os observava, seu coração transbordando de amor. Marina se aproximou, entregando-lhe um envelope. O que é isso? Abra. Marina sorriu. Dentro do envelope
Helena encontrou uma das antigas cartas que havia escrito para Alexandre, aquela onde contava sobre sua gravidez. Junto, havia uma nota atual. Querida Helena, algumas promessas demoram para ser cumpridas, mas o amor verdadeiro sempre encontra seu caminho. Obrigado por não desistir. Com amor, Alexandre. As lágrimas embaçaram sua visão enquanto observava seu marido e sua filha dançando. Eles haviam percorrido um longo caminho, de segredos e dor a uma história de redenção e amor incondicional. No jardim, a jovem árvore balançava suavemente com a brisa da tarde, suas flores perfumando o ar. Como aquela árvore, a família, Campos Mendes havia criado raízes profundas, crescendo em direção ao sol, mesmo depois da tempestade. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de rosa e dourado. Laura havia se juntado novamente à sua mãe. E agora as duas observavam Alexandre, conversando animadamente com Carlos sobre novos projetos. Ele mudou tanto, Helena comentou. Nós todos mudamos, Laura respondeu, apertando a mão da mãe. E continuaremos mudando, crescendo, evoluindo. O colar em seu pescoço brilhava com a luz do entardecer. Não mais um símbolo de promessas quebradas, mas um lembrete de que o amor, quando verdadeiro, sempre encontra seu caminho de volta para casa. 6 meses após o casamento, o projeto dos monitores cardíacos havia se transformado em um sucesso global. Laura estava em uma comunidade no interior do Nordeste, supervisionando pessoalmente a instalação da primeira unidade de saúde totalmente equipada com a tecnologia da nova biotech. O pequeno posto de saúde, antes precário, agora estava equipado com monitores que permitiam acompanhamento cardíaco de última geração a custos acessíveis. Nas paredes, cartazes educativos explicavam o funcionamento da tecnologia em linguagem simples e clara. É incrível ver isso funcionando, Helena comentou, ajustando um dos equipamentos. Ela havia feito questão de participar pessoalmente do treinamento da equipe médica local. Laura observava uma menina de cerca de 10 anos sendo examinada. O monitor mostrava seus batimentos em um display colorido e amigável, desenvolvido especialmente para deixar as crianças mais à vontade durante os exames. Quando criamos o projeto, Laura disse, nunca imaginei que chegaria tão longe tão rápido. Sua visão sempre foi maior que a minha, Alexandre respondeu entrando na sala. Ele havia acabado de chegar de São Paulo, onde participara de uma reunião com novos investidores sociais. A menina, sendo examinada, olhou curiosa para os três, enquanto a enfermeira local explicava o procedimento. Seu sorriso ao ver seu próprio coração batendo na tela era a prova viva do impacto que estavam tendo. Os resultados do último trimestre chegaram. Alexandre continuou, mostrando seu tablet. O programa já beneficiou mais de 10 mil pessoas em todo o Brasil. E isso é só o começo. Laura sorriu, seus olhos brilhando com a mesma determinação que havia herdado dos pais. A Fundação Gates quer expandir o projeto para a África, a Ásia no próximo ano. Helena terminou de treinar a equipe local e juntou-se à família. Observando os três juntos, era impossível não notar como se complementavam. A experiência e visão estratégica de Alexandre, o conhecimento médico e a compaixão de Helena, a inovação e determinação de Laura. Doutora Laura chamou uma das enfermeiras locais, tem uma família querendo agradecer pessoalmente. O filho deles foi diagnosticado com uma condição cardíaca graças ao monitor e agora está recebendo o tratamento adequado. Laura seguiu a enfermeira até a sala de espera, onde uma família simples aguardava. O pai, um agricultor de mãos calejadas, apertou sua mão com força. A senhora é um anjo, ele disse emocionado. Se não fosse por esse aparelho, meu menino. Foi um trabalho em equipe, Laura respondeu, olhando para seus pais, que observavam da porta. Às vezes precisamos perder algo precioso para entender como podemos fazer a diferença na vida dos outros. De volta a São Paulo dias depois, uma reunião importante acontecia no novo escritório de Laura. Carlos e Sara apresentavam os resultados da última pesquisa sobre o chip neural. Conseguimos identificar todos os usuários do protótipo. Sara explicou mostrando uma lista.
Graças ao antídoto, nenhum caso grave foi registrado. E o mais importante, Carlos acrescentou, desenvolvemos um protocolo de segurança muito mais rigoroso para futuros projetos de biotecnologia. Marina entrou na sala carregando mais relatórios. Como diretora de responsabilidade social, ela havia transformado completamente a maneira como a empresa lidava com seus projetos humanitários. O conselho aprovou unanimemente o novo Código de Ética, ela anunciou. E o Comitê de Transparência está funcionando perfeitamente. Laura sorriu, olhando pela janela para a árvore no jardim, agora mais forte e frondosa. Assim como aquela árvore, o legado que estavam construindo criava raízes profundas e ramos que se estendiam muito além de suas expectativas iniciais. Pai, ela chamou, virando-se para Alexandre, que analisava alguns documentos. Lembra quando você disse que queria mudar o mundo com tecnologia? Ele ergueu os olhos, sorrindo. Lembro. Mas agora entendo que não é a tecnologia que muda o mundo, são as pessoas por trás dela. Helena, que havia acabado de chegar de uma visita a outro centro médico, completou. E o propósito com que ela é usada. A família se reuniu junto, à janela, observando o movimento na nova sede da empresa. Funcionários caminhavam pelos jardins durante seu intervalo. Grupos de pesquisadores discutiam projetos nas áreas comuns. E uma escola de crianças carentes visitava o Centro de Tecnologia Social recém-inaugurado. Sabe o que é mais incrível? Laura comentou tocando seu colar. Como um simples projeto de monitor cardíaco nos trouxe até aqui. Não foi o projeto, Helena corrigiu suavemente. Foi o amor. O amor que sobreviveu ao tempo, à distância, aos segredos. O amor que nos fez querer ser pessoas melhores. Alexandre abraçou as duas mulheres de sua vida, sentindo uma gratidão profunda por essa segunda chance. O império que construíra não era mais feito apenas de vidro e aço. Era construído sobre alicerces de compaixão, propósito e, principalmente, amor. O auditório da Universidade de São Paulo estava lotado para a formatura da primeira turma do Programa de Residência em Tecnologia Médica Humanitária, uma parceria entre a instituição e a Biotech Solutions. Laura, como paraninfa da turma, ajustava seu discurso uma última vez antes de subir ao palco. Na primeira fila, Helena e Alexandre assistiam com orgulho. 1 ano havia se passado desde o casamento e as mudanças eram visíveis não apenas na empresa, mas em suas vidas pessoais. Alexandre havia encontrado uma nova paixão orientando jovens empreendedores sociais, enquanto Helena dividia seu tempo entre o hospital e a coordenação dos programas de saúde comunitária da Biotech. Boa noite, Laura começou, sua voz firme e calorosa ecoando pelo auditório. Quando me pediram para ser paraninfa desta turma, pensei muito sobre o que compartilhar com vocês. Poderia falar sobre tecnologia, inovação, mercado, mas hoje quero falar sobre algo mais fundamental: o poder de reconexão. Seus olhos encontraram os dos pais na plateia, e um sorriso suave surgiu em seus lábios. Há pouco mais de 1 ano, eu era apenas uma jovem médica com um projeto ambicioso e muitas dúvidas. Hoje, estou diante de vocês não apenas como CEO de uma empresa de tecnologia, mas como alguém que aprendeu que a maior inovação que podemos criar é a que nos reconecta com nossa humanidade. Na plateia, Ricardo, que havia retornado de Barcelona para participar da cerimônia, sorria orgulhoso da mulher forte e determinada que Laura havia se tornado. Ao seu lado, Carlos e Sara trocaram olhares cúmplices, lembrando da jornada que os trouxera até ali. Cada um de vocês, Laura continuou, está prestes a entrar em um mundo que precisa desesperadamente de pontes entre tecnologia e compaixão. Vocês são essas pontes. Cada linha de código que escreverem, cada dispositivo que desenvolverem, cada inovação que criarem, que seja com o propósito de reconectar pessoas, de curar não apenas corpos, mas almas. Marina, sentada algumas fileiras atrás, enxugava discretamente uma lágrima. Sua própria jornada de redenção havia inspirado uma nova política na empresa, a de segundas chances e transformação pessoal. Quando desenvolvemos o monitor cardíaco, de baixo custo,
Laura prosseguiu. Não imaginávamos que estaríamos criando muito mais que um dispositivo médico. Criamos um movimento de mudança, um exemplo de como a tecnologia pode e deve ser acessível a todos. As imagens no telão mostravam os resultados do projeto. Comunidades remotas recebendo atendimento, crianças sendo diagnosticadas precocemente, vidas sendo transformadas. Mas também mostrava algo mais sutil: sorrisos, abraços, olhares de gratidão. A dimensão humana que nenhum relatório financeiro poderia capturar. Mas a maior lição que aprendi, ela continuou, sua voz suavizando, veio da minha própria história. Aprendi que às vezes precisamos nos perder para nos encontrar, que os maiores avanços tecnológicos não significam nada se não estiverem a serviço do amor. Helena apertou a mão de Alexandre, ambos emocionados com as palavras da filha. O colar em seu pescoço, idêntico ao que Laura usava, brilhava sob as luzes do auditório, um símbolo silencioso de promessas cumpridas e amores restaurados. Por isso, meus queridos formandos, meu conselho para vocês é simples. Nunca deixem a busca por inovação ofuscar sua humanidade. Usem seu conhecimento não apenas para criar tecnologia, mas para construir pontes. Não apenas para desenvolver dispositivos, mas para tocar corações. Na última fila do auditório, um grupo de médicos do interior assistia à cerimônia, por videoconferência, parte do programa de telemedicina que Laura havia implementado. Entre eles, estava aquela primeira família que haviam ajudado no Nordeste, agora parte de uma rede crescente de multiplicadores do projeto. E lembrem-se sempre, o verdadeiro poder da tecnologia não está nos circuitos ou algoritmos, mas na capacidade de reconectar pessoas, de restaurar laços, de curar feridas antigas. Está na possibilidade de transformar erros em aprendizado, ausências em presenças, silêncios em diálogos. Laura tocou seu próprio colar, um gesto que havia se tornado quase instintivo quando falava sobre transformação e esperança. Vocês são mais que engenheiros, médicos ou programadores. São guardiões de uma nova forma de pensar tecnologia e saúde. São protagonistas de uma história que está apenas começando. A plateia aplaudiu de pé, movida não apenas pelas palavras, mas pelo exemplo vivo de transformação que Laura representava. Ali estava uma mulher que havia transformado dor em propósito, ausência em presença, tecnologia em humanidade. 5 anos haviam se passado desde aquela primeira crise no hospital. O jardim da Biotech Solutions estava especialmente bonito naquela manhã de primavera. A árvore plantada no dia do casamento agora majestosa e florida, suas raízes profundas como os laços que uniam a família Campos Mendes. Laura caminhava lentamente pelos caminhos do jardim, uma mão repousando sobre sua barriga de 7 meses. Ao seu lado, Helena admirava as flores recém-abertas, enquanto Alexandre fotografava cada momento com o mesmo entusiasmo de um pai de primeira viagem, o que, tecnicamente, ele estava prestes a se tornar novamente, agora como avô. É uma menina. Laura havia anunciado meses antes durante um jantar em família. E vamos chamá-la de Sofia. O nome havia sido escolhido com cuidado. Sofia, sabedoria em grego, representava tudo que aquela família havia aprendido ao longo de sua jornada de reconexão e amor. Os últimos resultados chegaram, Laura comentou, sentando-se em um dos bancos do jardim. O programa já atendeu mais de 1 milhão de pessoas em 15 países. E pensar que tudo começou com um monitor cardíaco. Helena sorriu, sentando-se ao lado da filha. Alexandre baixou a câmera, seu olhar perdido nas memórias. Na verdade, começou com uma carta que nunca chegou ao seu destino. O comentário fez Laura tocar instintivamente o colar em seu pescoço, o mesmo que agora seria passado para sua filha, carregando não apenas a história de amor de seus pais, mas também a promessa de um novo começo. Marina se aproximou do grupo, carregando uma pasta com os últimos relatórios de impacto social. Nos últimos anos, ela havia se tornado mais que uma funcionária, era parte indispensável da família. O Conselho Global de Inovação Social acaba de divulgar o ranking anual, ela anunciou,
mal contendo o sorriso. A Biotech foi eleita a empresa mais inovadora em tecnologia social pelo 3º ano consecutivo. Mas não era apenas a empresa que havia se transformado. Cada pessoa naquele jardim carregava as marcas de uma mudança profunda. Alexandre, antes obcecado por poder e controle, havia descoberto que sua verdadeira força estava na capacidade de inspirar e orientar outros. Seu programa de mentoria para jovens empreendedores sociais havia se tornado referência mundial. Helena equilibrava com maestria sua carreira médica com os projetos sociais da empresa, provando que nunca é tarde para reunir diferentes paixões em um propósito maior. Dr. Carlos está chegando, Marina informou checando seu telefone. Ele quer mostrar os resultados da nova pesquisa sobre regeneração neural. Laura sorriu, lembrando como o antigo chip neural, que quase destruíra sua família, havia se transformado em base para novas descobertas, desta vez desenvolvidas com ética e responsabilidade. Sabe o que é mais incrível? Ela perguntou, observando um grupo de estudantes que visitava o centro de pesquisas. Como cada desafio que enfrentamos nos trouxe exatamente para onde precisávamos estar. Helena pegou a mão da filha, sentindo o bebê chutar suavemente. Sofia vai nascer em um mundo muito diferente daquele que conhecemos. Um mundo que ajudamos a transformar, Alexandre completou, sentando-se do outro lado de Laura. O sol da manhã banhava o jardim com uma luz dourada, fazendo as flores da Pusabes, árvore centenária, brilharem como pequenas estrelas. Uma brisa suave carregava promessas de primavera e recomeços. Semana que vem, inauguramos a 10ª unidade de saúde no Nordeste, Laura comentou, acariciando a barriga. Quero que Sofia cresça, entendendo o verdadeiro significado de legado. Ela vai entender, Helena assegurou. Assim como você entendeu mesmo quando tudo parecia perdido. Alexandre tirou mais uma foto do momento. Sua família reunida sob a árvore que simbolizava tanto em sua história. O clique da câmera capturou mais que uma imagem. Registrou um momento de perfeita harmonia entre passado, presente e futuro. O monitor está registrando os batimentos do bebê? Ele perguntou, notando o pequeno dispositivo no pulso de Laura. Uma versão miniaturizada do projeto original. Sempre. Laura sorriu. E você quer saber algo interessante? Os batimentos dela sincronizam com os meus quando estamos no jardim, especialmente perto desta árvore. Helena, a médica sempre presente, pegou seu tablet para verificar os dados. Era verdade. Os gráficos mostravam uma dança sincronizada entre mãe e filha, um dueto cardíaco que parecia embalado pela própria natureza. É como se ela já soubesse, Marina comentou suavemente, que está chegando em uma família onde cada batimento conta uma história de amor. E sob a árvore que haviam plantado juntos, cercados por flores que simbolizavam renovação, a família Campos Mendes celebrava não apenas as conquistas do passado ou as promessas do futuro, mas a certeza de que o amor, quando verdadeiro, tem o poder de transformar não apenas corações, mas gerações inteiras. A maternidade do Hospital São Lucas estava em polvorosa naquela manhã ensolarada de setembro. Sofia Campos Mendes havia chegado ao mundo durante a madrugada, trazendo consigo a promessa de uma nova geração. Laura repousava no leito, exausta mas radiante, enquanto Helena ajustava o pequeno monitor cardíaco no pulso da neta, o mesmo modelo que havia salvado milhares de vidas ao redor do mundo. Alexandre não conseguia conter as lágrimas ao segurar sua neta pela primeira vez, reconhecendo nela os mesmos olhos determinados de Laura. Ela é perfeita, sussurrou, tocando suavemente os dedos minúsculos que agarravam seu dedo com surpreendente força. Marina entrou silenciosamente no quarto, carregando um pequeno pacote embrulhado em papel de seda. Dentro estava o colar, o mesmo que havia conectado 3 gerações de amor, agora pronto para ser passado adiante. É uma tradição. Agora, Laura sorriu, observando sua mãe, colocar delicadamente o colar em uma pequena caixa de música ao lado do berço. Cada mulher da família Campos Mendes carrega um pedaço desta história. O quarto estava decorado com flores do jardim da Biotech, algumas colhidas da própria,
a árvore que haviam plantado anos antes. O aroma suave preenchia o ambiente, misturando-se com o cheiro característico de novos começos. Sabem o que é mais extraordinário? Helena comentou, observando os batimentos de Sofia no monitor. Como a tecnologia que quase nos separou acabou sendo o instrumento que nos reuniu. Alexandre se aproximou da janela, observando a cidade que se estendia além do hospital. Em Minna, algum lugar lá fora, milhares de monitores cardíacos desenvolvidos por sua filha continuavam salvando vidas, conectando pessoas, transformando realidades. Não foi a tecnologia, ele respondeu suavemente. Foi o amor. A tecnologia foi apenas o caminho que o amor escolheu para nos reconectar. Laura ajeitou Sofia em seus braços, maravilhada com cada pequeno movimento, cada suspiro. E agora temos uma nova guardiã desta história. Carlos e Sara, que haviam acabado de chegar para uma visita rápida, trouxeram mais que presentes. Trouxeram notícias que completavam perfeitamente aquele momento de celebração. A ONU acaba de aprovar o programa global, Carlos anunciou, mal contendo o entusiasmo. O projeto dos monitores cardíacos será implementado em todos os países em desenvolvimento nos próximos 5 anos. Sara completou. E o melhor, usando o modelo de tecnologia social que vocês desenvolveram. Cada unidade será um centro, não apenas de saúde, mas de transformação comunitária. Laura sorriu embalando suavemente Sofia. Ouviu isso, pequena? Você acaba de nascer em uma família que acredita que cada batimento conta uma história e que cada história tem o poder de mudar o mundo. Helena e Alexandre se aproximaram da cama, formando um círculo protetor ao redor de Laura e Sofia. Marina discretamente fotografava cada momento, sabendo que estas imagens um dia fariam parte do memorial da empresa, não como registro corporativo, mas como testamento de como o amor pode transformar um império de tecnologia em um legado de humanidade. Sabe o que mais me emociona? Alexandre comentou, observando Sofia adormecer nos braços da filha. Como cada escolha que fizemos, cada erro que cometemos, cada momento de dor e redenção, nos trouxe exatamente para este instante. O sol da manhã entrava pela janela, banhando a família em uma luz dourada. No pequeno monitor cardíaco, os batimentos de Sofia formavam um ritmo suave e constante. A música de uma nova vida, a promessa de um futuro onde tecnologia e amor dançam em perfeita harmonia. E esta é apenas a primeira página da história dela. Laura sussurrou beijando suavemente a testa da filha. Helena ajustou o colar na caixa de música, que começou a tocar uma suave melodia. Uma história que começou com uma carta não entregue, um amor interrompido, um chip neural e um monitor cardíaco. E que continua, Alexandre completou, com cada batimento, cada sorriso, cada momento de conexão verdadeira. Sofia se mexeu suavemente em seu sono, sua pequena mão encontrando o colar que agora era seu. O sol refletiu no metal, criando pequenos arco-íris que dançavam nas paredes do quarto, como se o próprio universo celebrasse este momento de renovação e esperança. E assim, sob a luz de um novo dia, embalada pelo amor de 3 gerações e pelo suave bip do monitor cardíaco, Sofia Campos Mendes